deixou os padeiros sem farinha novamente. Estamos esperando com muita ansiedade a chegada das eleições para mudar este modelo que nos empobreceu bastante. A escassez de alimentos, combustíveis e dólares aumenta o descontentamento na Bolívia antes das eleições presidenciais e legislativas. Pela primeira vez em 20 anos, a esquerda não aparece nas pesquisas como alternativa de poder. Dois candidatos de direita, o empresário Samuel Doria Medina e o ex-presidente Roque. Gente, será que o Brasil ele está indo para o mesmo rumo com esse partido que permaneceu na Bolívia durante 20 anos, cujo a sigla desse partido é Esquerdista Movimento ao Socialismo? Então, assim, gente, a gente começa a olhar, a gente começa a viajar, ver, entender, frequentar, observar esses países que está perto da gente, aqui na América Latina. E assim, a gente tem que tirar isso como exemplo. Aquele partido, esse partido, a esquerda, ali na Bolívia, se permaneceu 20 anos e acabou com tudo, né? Como o cupim, como deteriorou todo o patrimônio ali, com a pirâmide, para os seus pares, para os amigos dos reis, ali, para aquela oligarquia de Estado, dos amigos, deu todos os privilégios. E o que acontece? Pela primeira vez ali na história, eles não conseguiram alcançar nem um segundo turno. Às vezes, provavelmente eles não queriam nem ganhar também, né? Porque assim, não ia conseguir mentir mais, né? Porque, meu, aqui, cara, o povo brasileiro, muita gente, gosta da mentira, cara. Infelizmente. Porque se aquele candidato, se aquela pessoa que tá concorrendo no pleito fala a verdade, eu acho que o cara não acaba tendo voto. Então tem que mentir, que o pessoal gosta da mentira. E aí, como que a gente viu, tá faltando os principais alimentos, como trigo, ali, eles têm que exportar, estão vivendo uma escassez de petróleo e combustível. E assim, a gente tem que aprender com os nossos vizinhos. Eu vou colocar aqui, passar mais aqui sobre mais a matéria e a gente vai debater. Em meio a uma inflação anual de 24,8% em julho, a mais alta desde 2008, a marraqueta, um pão semelhante ao francês, é um dos poucos produtos que não encareceu por conta do controle de preços do governo. Outros pães sem subsídio até aparecem nas prateleiras, mas como muitos produtos, subiram de preço e não são acessíveis para todos. A escassez da marraqueta é um problema corriqueiro no mercado, assim como acontece com o óleo ou o arroz. Nos postos de gasolina, motoristas perdem horas de trabalho para enfrentarem longas filas. Hoje de manhã eu vim às 6 e estou entrando para abastecer às 11. São mais de 3, 4 horas na fila. A exportação de gás natural era o principal motor da economia boliviana e uma fonte significativa de renda para o país, mas está em queda livre desde 2017. É triste, porque, meu, a Bolívia, ela era um grande player, a Bolívia, do gás natural, né? Que ela tinha refinaria, conseguia exportar, que nem parecido com a Rússia, né? Que manda para quase todo o continente europeu. E essa política que não dá certo de assistencialismo, no caso, ela acaba com o país. Gente, você não sabe, e eu tenho pena do empresariado brasileiro. Cara, como que deve ser difícil para você ter uma empresa e você contratar pessoas ali, para a pessoa, no caso, cara, trabalhar junto com a empresa, crescer junto, dar o melhor. Então, assim, o empresariado, ele não tem uma segurança jurídica, porque no caso, assim, como que eu já falei em outros vídeos, cara, 30%, quase 30% da população recebe alguma assistência do governo. E essas pessoas não querem arrumar um emprego registrado com medo de perder esse benefício. Cara, o governo ele gasta sem pensar no amanhã, né? Não respeitando as diretrizes, no caso assim, imprimindo dinheiro. Então, assim, no caso, gente, a gente tá indo para um rumo que vai ser um buraco e quem sempre vai sofrer é o pobre. Porque assim, como que eu falei aqui, o empresariado, cara, no caso, a pessoa que tem um patrimônio alto, a pessoa que é milionária, cara, ela não vai ficar tendo dor de cabeça, cara. Porque assim, no caso, na questão de você querer gerar riqueza para o país, você querer, o empresariado gerar emprego, o empresariado ele querer dar assistência para a família daquele empregado, você entendeu? E sendo taxado como vilão. Só que, meu, é como que eu tô falando no caso, você tem que se colocar como empresariado, como uma pessoa milionária. Cara, você tem dinheiro suficiente para você ir para qualquer lugar do mundo. Então, assim, a narrativa que colocam pra gente que o empresariado ele é o vilão. E não é, cara. E não é. A gente sabe que não é. A gente sabe quem são os vilões. Que no caso, que recebem o nosso dinheiro público, não tem nenhum comprometimento. Você entendeu? No caso, assim, é como que eu já falei, eu vou falar aqui pra vocês. Cara,
eu acredito, estuda sobre a escola de Chicago, escola austríaca, eu acredito, cara, que o Estado, menos Estado na nossa vida, eu acho que acaba funcionando muito melhor. Eu vi hoje um vídeo, cara, que um aluno, ele custa por volta de mais ou menos R$ 3.000. Imagine isso, se esse dinheiro, no caso, R$ 3.000 por mês, se a gente tivesse a opção de escolher uma escola particular. Porque se aquela escola particular não tivesse tendo aquele retorno na educação das nossas crianças, a gente ia escolher outra escola. E assim vai. Então, assim, é muito Estado, muita burocracia para dificultar constantemente a vida do empresariado, a nossa vida, e no caso, para manter quem está no topo da pirâmide. Então, cara, a gente tem que refletir sobre isso, a gente tem que encarar e ter o comprometimento e não ver o empresariado como vilão, ver o empresariado como herói. Porque, cara, para você empreender no Brasil, para você montar alguma empresa aqui, cara, não é fácil. Não é fácil. Meu Deus do céu, cara. E assim, é triste a gente ver um precipício caminhando. As pessoas, no caso, acreditam na narrativa, não tem nem a coragem de assistir, cara. Fazer, fazer uma comparação com os outros países próximos, qual situação chegou, como que se encontra, pra gente não acreditar nas mentiras, porque, cara, muita gente, os caras mentem constantemente, cara. Nossa, e eu falo pra você, é muitas mentiras e tem gente que eu acabo escutando que acredita na mentira. Acredita na mentira, cara. Ou se faz tendo um mau caráter, ou, no caso, é falta de buscar a fonte verdadeira. É um, é um dos dois, porque não é possível. Eu vou dar continuidade aí no vídeo aí, e a gente vai narrando pra ver a Bolívia aqui, esse país vizinho. E, cara, tudo indica o Brasil, se a gente não mudar hoje, a gente vai caminhar para esses, como a Bolívia. A gente vai caminhar como a Bolívia. Vendas do combustível representaram 1,6 bilhão de dólares, quase 10 bilhões de reais, enquanto os desembolsos feitos ao exterior, por dívida externa e importações, alcançaram 5 bilhões, ou mais de 30 bilhões de reais. O valor do dólar duplicou no mercado paralelo, causando uma elevação no preço de vários produtos básicos. Não temos dólares, há fila para abastecer, para o pão e para tudo. Vão aos hospitais e não há medicamentos. Este professor da Universidade Maior de San Andrés afirma que os bolivianos hoje, em geral, são mais pobres. Lo poco que se había ganado en los O años pouco que havia sido conquistado nos anos anteriores foi se perdendo. Por quê? Porque a economia se contraiu, o desemprego aumentou. Portanto, a geração de emprego pelo setor informal cresceu muito mais. ha aumentado mucho más de lo que estaba. Um estudo da Fundação Jubileu alerta que a pobreza atual seria de 44% se levado em conta o aumento do custo de vida, muito acima dos 36% divulgados pelo governo. Pacheco afirma. Aí eu vou entrar no ramo, como vocês viram, a questão do petróleo, a questão do diesel, alguns produtos como esses, eles têm que importar, porque não dá conta. Ali naquele seu país, eles têm que importar, pagar mais caro. E às vezes, mesmo ele sendo produtor. E assim, cara, você pode ver, questão quem investe na Bolsa de Valores, a Petrobras, eu vi alguns vídeos lá, cara, já tava redondinha na época do Paulo Guedes. Você entendeu? No caso, o Paulo Guedes, meu, deixou bem redondinha a empresa. Aí eu acho que eu vi um vídeo que os caras, que a Petrobras ela é boa pra furar poços, pra encontrar petróleo. Os caras estão fazendo coisas que, meu, não tem relevância nenhuma. Refinaria, algo assim, você entendeu no caso? E mexendo na questão dos dividendos. Então, assim, cara, aí você já sabe, eu não preciso nem falar por quê, ué. No caso, assim. E vocês viram a questão, eu soltei um vídeo aí anterior, a questão do dólar. Cara, dólar 6,30 pessoas comprando, chegou 5,38, ninguém tá comprando. Você viu na matéria? Como na Argentina também, antes do Milei. Lá na Argentina, você não podia comprar dólar, tinha uma limitação da quantidade de dólar. Você pode comprar X de dólares por mês, eu não sei se é por mês, por dia, algo assim. E aí na Bolívia a mesma coisa. Você viu que os dólares fugiu. Você viu que os dólares aí ele dobrou. Por quê? É oferta e demanda. O dólar, no caso, poucos dólares entrando, provavelmente ali na Bolívia, quem tem dólar lá é rei. E o dólar, no caso, eles fazendo o dólar, provavelmente não devem encontrar na casas de câmbio, eles devem fazer o dólar paralelo. Pessoas trocando ali por dólar, né? E sendo o dobro, no caso assim. Então é sempre que eu falo para vocês. Principalmente aí, quem quer viajar, para quem quer ser nômade, para quem quer conhecer países, no caso, cara, é importantíssimo, cara, você dolarizar, cara. Você não ficar só na moeda local, você entendeu? Para não acontecer isso, para não ocorrer isso, como na Bolívia, você entendeu? Então, assim, gente, não devemos cair nessa narrativa. A gente sabe que aqui tem a inversão de valores. As pessoas que tinham que ser considerado como herói são os professores, os policiais militares. Que nem aquele policial militar que ficou hospitalizado. Cadê que as pessoas enviam Pix? Por que as pessoas não enviam Pix para ele e para a família dele? Ali ele defendendo
as pessoas que teve a tentativa de furto e ali quase foi deletado ali naquela ocorrência. E no caso assim, não vejo a sociedade vendo ele como herói e enviar Pix pra ele, pra família dele, nesse momento aí que ele tá se recuperando. Os professores também, a mesma coisa. Não vejo as pessoas valorizarem os professores, porque todas as profissões passadas pelos professores tinha que ser tratado como herói. Mas a gente está num país que aquelas pessoas que fazem o mau caratismo, aquelas pessoas que fazem praticamente vender sua alma pro inimigo, é tratado como rei. Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar essa cultura. Você entendeu? Todo momento, no caso, eu sei que muitas pessoas, como eu, no caso, não nasceu de pai rico, não nasceu de avós rico, não herdou nada. Cara, mas todo momento eu tô aqui, todo momento eu tô tentando melhorar, tô tentando buscar, todo momento eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Você entendeu? E assim, e é possível. É possível, no caso. Só que as pessoas, no caso, algumas preferem o mais fácil. A gente sabe que o mais fácil, mesmo se conseguir chegar, não vai ter graça, porque vai vir com aquela energia pesada, vai vir com aquela energia maligna. Então, assim, gente, eu vou dar continuidade aí. Você viu, questão do dólar. Eu fiz um vídeo anterior, quem não viu, vai lá na playlist, dá uma olhada. Dólar desabando. E eu vou dar continuidade no vídeo pra gente ir narrando aí, falando, comentando. De iniciar um processo hiperinflacionário, já que o governo busca estabilizar a economia por meio da emissão de moeda local. Segundo o especialista, para conter a crise são necessárias medidas de choque, como a mudança na política de subsídios e o fechamento de empresas públicas deficitárias. Vocês viram que a intenção, com certeza, é empobrecer a população. Isso daí é nítido. Vocês viram que lá a inflação, no caso na Bolívia, se encontra quase 25%. Gente, nossa inflação aqui no Brasil está chegando na casa de 6%. Imagina uma inflação de 25%, os alimentos tudo mais caro. Então, assim, é aquela coisa importante, além do dólar, eu sempre falo na questão do Bitcoin, que é inflacionário, que você pode, é descentralizado. Você pode, no caso, superar a inflação do seu país, daqueles governantes que gastam dinheiro, queimam dinheiro, sem responsabilidade nenhuma. Então, assim, com certeza, no caso, provavelmente lá, os dois que estão concorrendo foi pro segundo turno, são senadores, um é Partido Democrático Cristão, o outro é Aliança Livre, provavelmente de direita. Só que o que, no caso? Cara, a gente sabe que não é fácil para recuperar um país rápido. Isso daí vai perder praticamente uma década, se perder aí praticamente aí 10 anos para se recuperar, para voltar ao mesmo nível. Então, a minha opinião, no caso, a gente tem que tomar cuidado com essas narrativas. A gente tem que tomar cuidado com esses políticos. A gente tem que tomar cuidado com as mentiras das pessoas que querem chegar somente no pleito, que no caso que não vai conseguir fazer aquilo que estão falando. E a gente tem que buscar também a nossa força para a gente fazer e a gente ser uma nação com mais cultura, uma nação com mais intelecto e uma nação mais unida para os verdadeiros heróis, aquelas pessoas que vão todos os dias em busca de um país melhor. Vamos acompanhar, vamos olhar para a Bolívia, vamos olhar para a Argentina e sempre pegar o mau exemplo desses países para a gente nunca chegar nessa situação. Deus abençoe. Viver Escolha a Vida Nômade Passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e, amanhã, uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas? Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se.